Boa noite para todo mundo, quem for entrando. Estamos aqui para nossa penúltima live desse projeto, que é o Avance nas Lives. Estou fixando aqui o nosso comentário. Oi, Andréia, o Léo, Celina, George, Leilane, todo mundo, sejam bem-vindos. Oi, Frederico. A doutora Carla já entrou. Quero agradecer, como sempre faço, a presença de todo mundo. Estamos, como eu falei, na nossa penúltima live, já num processo de nos despedir desse projeto, que trouxe um feedback bem bacana pra gente. Boa noite, Adelina. E hoje a gente vai conversar com a doutora Carla Quintão. Ela é geriatra, especialista em cuidado paliativo pelo Hospital Albert Einstein, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa realidade do que é o especialista em geriatria, como é que ele pode ajudar na atuação trazendo qualidade de vida, qual é esse olhar, como é que é esse olhar do geriatra, o que ele tem de diferencial dos outros médicos para ajudar todo mundo nesse processo de escolha e condução da clínica, né? Da escolha do médico, do especialista na condução do envelhecimento saudável. Antes de eu chamar a Carla, a doutora Carla, eu quero lembrar vocês que a gente está fazendo as oficinas online pela Avance Centro Dia. A gente tem a musicoterapia às terças-feiras e às sextas-feiras acontece a oficina de ginástica do cérebro. Às terças-feiras a musicoterapia às 17 horas e às sextas-feiras às 15 horas. Então, quem quiser fazer uma aula experimental, pode ligar pra gente, pode marcar, vem experimentar. Não fique com preconceito por ser online, se dê o direito, né, e a oportunidade de experimentar, porque a gente está tendo uma experiência muito bacana e pode ser uma surpresa muito boa, vocês podem gostar e, de repente, é uma grande oportunidade para a gente estar aí introduzindo uma atividade com especialistas da área e uma atividade bacana na rotina de vocês. O telefone da gente é 97176-2727. Qualquer coisa, manda aqui um direct, tá? Eu sei, Frederico tá dizendo aqui que tem interesse na oficina de sexta-feira. Já tá anotado, eu vou entrar em contato com vocês e vocês fazem, tá bom? Vou entrar aqui, vou chamar a doutora Carla pra gente começar e não perder tempo pra gente bater nosso papo. Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Vamos lá. Oi, Nil, que bom te ver aqui. Aqui é ela. Vamos lá. Espera ela entrar. Oi, doutora Carla. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ok, né? Tá tudo ótimo. Tá me Gente, ouvindo bem? Tô te ouvindo. Eu também tô sem o fone, mas tô com o meu fone aqui do lado, porque qualquer coisa, semana passada foi uma aventura. A gente finalizou e abriu a live, eu acho que umas 3 vezes por conta da internet. Espero que hoje seja tudo um pouco mais calmo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas o bacana disso tudo é a gente vendo as pessoas, a gente finalizava, abria, as pessoas entravam, estavam com a gente. Ah, que O bom. legal é isso. Posso chamar de Carla, né? Para ficar uma coisa mais informal? Eu ia comentar isso, por favor. Obrigada Então tá pelo bom. convite. Fiquei muito feliz de você ter me chamado. Acho que principalmente nesse mês de setembro é um mês especial para mim. Não só pelo meu aniversário, que foi segunda-feira, mas eu acho que é muito importante para a geriatria, né, que é o mês que a gente comemora, fala, né, da conscientização da doença de Alzheimer, que também foi segunda-feira, o dia, né? Então, fiquei muito feliz com o convite, especialmente nesse mês. Imagina, eu que ia te agradecer,
por sua disponibilidade, por estar aqui e porque é tão importante, né? Assim, essa fala, eu acho que a gente estava numa expectativa muito grande de te receber aqui para a gente falar sobre o papel do geriatra, né, Carla? Porque, assim, ainda há muita confusão, né? Assim, muitas dúvidas sobre qual é a atuação, qual é o verdadeiro olhar do geriatra e, com isso, qual é a importância desse especialista, né, na entrada desse especialista, no momento da entrada da geriatria na vida das pessoas, né? Então, assim, muito obrigada por dar para gente a oportunidade de aprender com você, tá bom? Imagina, obrigada a você. Mas começando Bom, a... Você quer falar? Desculpa. isso. Não, pode falar, fica à Eu ia vontade. falar exatamente isso, assim, eu acho que é começar a falar um pouquinho, né, da geriatria. Acho que além de não saber, de ter gente que ainda não sabe, na verdade a geriatria vem crescendo muito, né, nos últimos anos, assim, lá atrás quando eu comecei a pensar ainda não tinham muitos cursos, não se falava muito, né, mas acho que hoje em dia isso melhorou bastante. Mas quando a gente fala de envelhecimento, acaba tendo um pouco de recusa, né, de aceitar que a gente está envelhecendo, né? Então, a aceitação de você ir ao geriatra também acaba sendo um pouco mais difícil também por conta disso, né? Acaba você assumindo que você está entrando num processo. Na verdade, a gente não entra em processo de envelhecimento, né? A gente envelhece desde que a gente nasce, né? Mas existe aí essa fase aí, né, da terceira idade, né, propriamente dita e tal, que acaba tendo esse tabu, essa vontade de fugir aí, né, das pessoas, de não aceitar que está de fato entrando nesse momento de vida, né? Então, é importantíssimo da gente falar sobre isso, né? Assim, o geriatra, ele não deixa de ser um clínico, né, geral, ele vai fazer o acompanhamento do paciente, mas dentro do processo de envelhecimento tem várias particularidades, né, suas especificidades, né? Então é importante que tenha um médico que de fato tenha um olhar para esse processo de envelhecimento, né? Seja ele um processo de envelhecimento natural, saudável, ativo, né? Mas também o envelhecimento associado às doenças, né? Que vão se apresentar de forma específicas, né? As doenças que a gente vê no adulto mais jovem podem se apresentar, normalmente se apresentam com características atípicas, então é importante que o profissional tenha esse conhecimento para conseguir identificar essas diferenças, essas particularidades, né? Então, é fundamental em todo esse processo, né? Pode falar. Para a gente começar a quebrar esse mito, né? Assim, esse preconceito aqui, né, Carla? Acho que a gente pode deixar bem claro que o geriatra, ele não cuida de velho, ele cuida do processo de envelhecimento, né? E quando a gente muda o foco do nosso olhar, muda a questão do nosso preconceito também. Porque se a gente entender que o geriatra é quem vai cuidar do nosso processo de envelhecimento, é como você falou, a gente envelhece desde que a gente nasce. A gente não precisa entrar num momento de vida para estar envelhecendo, né? Então, eu acho que assim, é importante a gente chamar atenção em relação a isso, para que a gente... E aí, quando a gente muda a forma de olhar, a gente também desmistifica esse preconceito, né? E é uma construção, na verdade, né? A gente se torna um idoso mais ativo se a gente construiu a nossa juventude, a nossa fase adulta, enfim, a nossa vida baseado em pilares, né? Na saúde, alimentação, atividade física, né? E aí, assim, a gente constrói a nossa terceira idade da melhor forma possível, né? Então, não dá para a gente se separar, né? Assim, o velho, o idoso, né? O idoso nada mais é do que eu mesma numa fase, né? Daqui a alguns anos, né? E eu vou ser daqui a alguns anos o que eu estou construindo hoje, né? Perfeito. A gente, Então, a gente durante a semana abriu, né? Você acompanhou até
compartilhou aí nossos stories, a gente abriu para algumas perguntas, né, de dúvidas, porque a gente sabe que a sua vinda aqui iria aflorar muito dessas questões. E uma das coisas que muitas pessoas perguntaram e aí eu aproveito para te perguntar agora, é exatamente isso. Quando iniciar um tratamento com um especialista em geriatria? Quando é que eu devo procurar um geriatra? E até uma pessoa, quando foram várias pessoas que trouxeram essa questão pra gente, e uma pessoa ainda foi mais específica, chegou e quando uma pessoa saudável deve procurar um geriatra, né? Então aí a gente vê, inclusive, a questão do preconceito também na fala, né? Será que o geriatra cuida da doença? Né? Então queria te pedir para esclarecer isso, por favor. O geriatra é o médico, né, especialista no idoso, né, no envelhecimento, no processo de envelhecimento. Então, se a gente for pela prática, pela teoria, né, pelo conceito em si, seriam os pacientes acima de 60 anos. O que a gente vê hoje é que existe, de fato, uma busca até de pessoas mais novas, entendendo esse conceito de uma prevenção, de uma preparação para os próximos anos. Né? Então, a geriatria ela vai atuar não só nas doenças, como você mesmo falou, mas nesse processo. Né? Então, também não adianta buscar o geriatra para que a gente tenha uma pílula mágica, né? A fonte da juventude. Né? Então, como eu estou dizendo, é uma construção. Então, é importante que, se a gente for buscar o geriatra como um médico para o acompanhamento clínico, né? Para fazer essa gestão aí desse planejamento e do cuidado desde essa fase mais preventiva, não falando das doenças de fato associadas ao envelhecimento, mas de um paciente, de um idoso ativo e saudável, né? A gente vai construir ao longo do tempo esse planejamento do cuidado e a prevenção, né? A manutenção da capacidade funcional. Quando a gente fala em geriatria, a gente deve, em algum momento, falar um pouquinho mais, né, da avaliação geriátrica ampla, Sim. né? Uhum. Uma das funções mais importantes que a gente tem, né, do papel da geriatria, e aí junto com a gerontologia, com os outros profissionais, é a gente conseguir manter aquele paciente, aquele idoso, com uma capacidade funcional por mais tempo, melhor e por mais tempo. Capacidade funcional, quando a gente fala, a gente entende a nossa capacidade de realizar as nossas atividades de vida diária, seja ela o trabalho, seja ela, né, enfim, o exercício, a nossa atividade em casa, né, as nossas funções do dia a dia, pagamento de conta, realização de mercado. Então, isso tudo o que a gente pensa quando a gente pensa na nossa velhice é que a gente possa continuar fazendo todas essas atividades de forma independente e autônoma, né? Então, o Perfeito. olhar da geriatria é esse, é tentar promover saúde e orientar aquele paciente como que a gente pode permanecer com a capacidade funcional a melhor possível durante um período mais longo, né? E então aí a gente chama atenção mais uma vez para tentar desmistificar isso que o geriatra não cuida a doença. Quem procura o geriatra não é quem está doente, pelo contrário, é quem está pensando na qualidade de vida e na saúde prolongada, né? E uma outra questão que surgiu muito também, Carla, é uma pergunta: se o geriatra ele é o único médico que acompanha a pessoa idosa, a pessoa acima dos 60 anos, né? Ou ele é um dos médicos, né? Ele supre essa necessidade dos outros médicos. Como é que funciona essa gestão da geriatria? Eu gosto muito dessa palavra, né, da gestão, né? Porque assim, eu vejo o trabalho do geriatra como de fato um gestor desse cuidado e da saúde daquele paciente. Não é que a gente vai ser o único médico, né? Assim, é claro que cada especialidade está cada vez mais avançada
e um médico só não é capaz de ter o conhecimento de todas as especialidades de forma tão aprofundada, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver a gente sabe que aquele paciente que tem vários médicos, então tem o cardiologista, tem o endócrino, tem o neuro, acaba se perdendo um pouco aí nesse processo de acompanhamento, né? Então, uma das características do processo de envelhecimento, aí saindo um pouquinho, né, do envelhecimento saudável, é que é muito comum, né, que a gente, ao longo do processo de envelhecimento, tenha a associação de várias doenças, né? Então, Uhum. muitas vezes, de fato, o idoso acaba buscando vários médicos. Só que não necessariamente são, às vezes são coisas mais simples, que é possível, de fato, de um médico acompanhar, né? Então, uma hipertensão arterial, uma diabetes mais controlada, isso tudo é possível do geriatra gerenciar. É claro que se começar a apresentar complicações e questões mais complexas dentro de cada uma dessas condições, o geriatra vai encaminhar, vai solicitar a avaliação, o parecer de um especialista. Mas para o idoso e para o familiar que está acompanhando esse idoso, muitas vezes ter vários médicos ao mesmo tempo, isso acaba complicando e fazendo com que o Complicando. cuidado se perca um pouco no meio do Uhum. caminho, né? Então, E quando você. concentrar no geriatra talvez seja importante. Não é que ele vai ser o único, mas talvez que ele seja o orientador e o gestor aí dessa trajetória. Uhum. Até mesmo pensando aqui na sua fala, foi me vindo na cabeça, assim, né? Até mesmo para aquele médico especialista, quando for receber, né, o paciente indicado pelo geriatra, ele tem uma visão muito mais generalizada, muito mais global, né? Assim, focada, porque vem, ao mesmo tempo que a gente fala global, a gente fala focado, porque na verdade vem já encaminhado por um especialista que tem uma visão global, né? Então, Isso. até na hora de você receber esse especialista, receber esse paciente, quando é encaminhado por um geriatra, por exemplo, né, que é o maestro nessa condição toda, ele é muito mais, como eu posso dizer, ele chega de uma maneira muito mais organizada, talvez, Eu acho que né? coordena um pouco, né? Quando ainda mais a gente consegue ter um médico geriatra que consegue se comunicar com esses outros Sim. especialistas, eu acho que é o ideal, né? Porque é isso, é um paciente muitas vezes que tem várias doenças associadas, e aí, junto com isso, vem uma polifarmácia, né? Aquela lista de medicações que a gente sabe que às vezes são enormes. E eu já vi acontecer diversas vezes. Então, vai para o cardiologista passa uma prescrição. Aí vai para o endocrinologista não necessariamente teve acesso à lista do cardiologista. E aí passa algumas medicações até iguais. E se não for, por exemplo, com um nome igual, o idoso e a família dá a mesma medicação duas vezes, duplicada. Então, para o Uhum. especialista acaba de fato sendo mais difícil esse olhar do todo, né? E aí eu acho Uhum. que cabe ao geriatra coordenar isso, né? E Uhum. aí A ver. gente recebeu, a gente recebeu aqui na semana, há 2 semanas atrás, a Mariana Vasques, que é farmacêutica, e a gente falou muito sobre a questão da polifarmácia. E uma coisa que ela apontou bastante é sobre a necessidade de você levar aos seus médicos uma lista de todos os seus medicamentos, para que exista essa clareza e evite a polifarmácia e muitas vezes a interação medicamentosa, né? Porque pode acontecer de muitas vezes o médico, quando não tem enfim, essa comunicação, começar a tratar sintomas que são ocasionados por medicamentos, Sim, né? Outros medicamentos. E aí começa uma cascata cascata de iatrogênica. problemas. Exatamente. Então, assim, quando você tem já o encaminhamento para o geriatra, isso já vai tudo muito mais organizado, porque também tem essa questão da conversa, do diálogo, que é tão importante. Uma coisa que você citou é sobre a questão da avaliação, né? O olhar
generalizada, global do geriatra. Então, eu queria entrar nessa parte agora e pedir para a gente falar um pouco sobre um dos diferenciais da atuação do geriatra na vida da pessoa sobre o tipo de avaliação. Ele faz uma avaliação geriátrica ampla, né? Que a gente chama até de AGA. Não é isso, Carla? Isso. E aí é uma avaliação interdisciplinar, é um olhar global. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual é esse diferencial desse olhar. A geriatria, ela é fundamental que junto com a geriatria ela venha acompanhada com a gerontologia, né? A gerontologia vai ser o estudo do envelhecimento nas outras áreas de atuação da saúde, né? Então, quando a gente fala de geriatria, é importante ter, como a gente está falando aqui o tempo todo, esse olhar global, né? Não são só os sintomas físicos que importam, né? É muito prevalente algumas alterações psicológicas, né? Os transtornos de humor, as alterações cognitivas, né? As demências, a perda da função motora, né, com a perda da massa muscular, e aí ter alteração de marcha e equilíbrio. Então, para a gente conseguir manter, como eu falei antes, essa capacidade funcional, não adianta eu só olhar a doença específica e os sintomas físicos. Eu preciso fazer diagnóstico de alterações que são comuns nesse processo de envelhecimento e que impactam diretamente essa capacidade funcional. E que muitas vezes escondem até situações clínicas, né? Então, por exemplo, é muito comum de ter um paciente caidor, né? Que tem quedas frequentes, né? Isso, às vezes, não é simplesmente pela idade. É importante, o que eu falo sempre, né? Algumas doenças são comuns na idade. Não quer dizer que são inerentes à idade, que fazem parte da idade, né? Então, a demência, a alteração de memória não é normal. É muito comum, mas não é normal, né? A queda é muito comum, mas não é normal, né? É muito comum porque, de fato, para a demência é um fator de risco, é o fator de risco mais importante, é a idade avançada, e porque a gente. E a queda, porque a gente acaba tendo uma perda de massa muscular, a gente deixa de fazer atividade física, já tem a perda de massa muscular inerente do envelhecimento associada a uma inatividade, né? A gente tem uma perda maior ainda. Mas, além disso, por exemplo, a queda pode significar uma simples infecção urinária, né? Então, a gente tem que entender isso tudo para a gente também poder investigar. E aí, o olhar da equipe interdisciplinar, da equipe multidisciplinar, é fundamental, né? Então, vão ter avaliações. Então, na avaliação geriátrica ampla, a gente utiliza alguns instrumentos, né? O Mini-Menton é um dos mais conhecidos para triagem, né, cognitiva, né? Cognitivo. Não é diagnóstico de demência, mas é de triagem de alteração cognitiva. Então, a gente vai lançar mão de alguns instrumentos. O Mini-Menton é um exemplo, o EDG, que é uma escala de depressão geriátrica, alguns testes para avaliar marcha e equilíbrio, para a gente identificar principalmente os grandes grupos, né, das síndromes geriátricas, que são o que principalmente impactam nessa capacidade funcional. Então, eu sempre volto na capacidade funcional, porque é uma das coisas principais, né, que a gente quer envelhecer independente e de forma autônoma, né? Então, para a gente poder ter isso, a gente precisa identificar o mais precoce possível a alteração dessas síndromes geriátricas, a iatrogenia, né, da polifarmácia a gente já falou, as quedas é uma delas, a incapacidade cognitiva é outra, enfim, são de 5 a 7 síndromes geriátricas e que impactam diretamente na capacidade funcional. E aí a gente vai ter a avaliação de todas as áreas de atuação, né? Então, do fisioterapeuta, da psicóloga,
para a gente fazer, juntar todas essas informações e chegar numa avaliação final, num diagnóstico final, né? Perfeito. Vou aproveitar a sua fala para a gente entrar um pouco mais nesses pilares aí da avaliação geriátrica ampla, né? Assim, e quando a gente fala, assim, na sua fala, a gente pode perceber a questão da atenção primária, e quando a gente fala na atenção primária, você procurar precocemente, né, o profissional, o especialista, o geriatra, para tentar manter a sua funcionalidade por mais tempo, né? E você envelhecer com qualidade de vida. E para isso você tem que ter atenção primária, né? E na avaliação, assim, a gente considera alguns grandes pilares em relação a esse olhar, né? Em relação à percepção de saúde e de qualidade. Um deles, a fluência da fala, né? Que a gente até conseguiu abordar aqui na primeira live que a gente fez com uma psicogerontóloga, que a gente falou sobre a cognição, e também falamos sobre a memória de evocação, né, que é todo esse arquivo de linguagem, de memória que a gente consegue trazer à tona, né? A velocidade de marcha, que é um dos pilares também importantes na avaliação, como você mesmo falou, por conta do risco de queda, que a gente também teve a oportunidade de falar aqui com o Gabriel Pinheiro, que foi um fisioterapeuta, numa live bem, bem bacana. Mas eu queria chamar você, então, para a gente falar sobre 3 grandes coisas, que é a avaliação do sono, que é muito importante na avaliação também do geriatra, né? Da saúde mental relacionada aos afetos e à socialização das pessoas da terceira idade, e a parte sensorial. Então, para a gente começar a falar sobre isso, queria então a gente iniciar com o sono, porque o sono também traz várias questões para as pessoas da terceira idade, né, Carla? E aí eu te pergunto assim, por que é tão importante a atenção do sono, a qualidade do sono na manutenção da saúde do idoso, na prevenção dessa saúde? Assim? O sono é importante, a qualidade do sono é importante para todos nós, né? Assim, a gente de fato tem que ter, claro que tem as suas particularidades, acho que cada um acaba tendo uma necessidade um pouquinho diferente, mas de um modo geral é o que a gente escuta, né? Entre 7 e 8 horas de sono. É um momento que a gente vai ter aí ciclos, né, de sono restaurador, de sono reparador, né? Isso ajuda muito na nossa concentração, no nosso raciocínio, no controle, né, enfim, do humor, né, da ansiedade, né? Então, é importante que a gente consiga manter razoavelmente aí uma quantidade de sono, um período de sono regular em torno aí de 7 a 8 horas. A gente não consegue muito, não sei se você consegue, mas a gente... É muito difícil. mas a gente tenta, né? A gente precisa ter como meta, né? Para tentar conseguir, né? Mas com o processo de envelhecimento, isso também muda um pouquinho, né? Então a gente tem isso é natural do envelhecimento, do processo, ter mais despertares noturnos, né? Então muda de fato a característica do sono. Mas é importante que se mantenha, de um modo geral, realmente esse período aí de 7 a 8 horas. O que a gente vê é que muitas vezes várias condições influenciam nessa qualidade de sono. Então, quando a gente está lidando com um idoso, por exemplo, que não tem muita atividade durante o dia, né, que isso é muito comum de acontecer, né? Então, o idoso se aposenta, começa a deixar de realizar muitas das suas atividades, começa a ficar mais em casa, e aí aumenta, por exemplo, os cochilos durante o dia, né? E isso acaba impactando na quantidade de sono da noite.
né? Então, e é importante que se tenha pelo ciclo, né? Existe um sentido no nosso, nesses 7, 8 horas, né? Porque a gente tem os ciclos de sono REM, de sono não REM, né? Que é isso que vai fazer com que a gente, de fato, tenha essa restauração aí dessa função mental, cognitiva, né? Então é importante. Quando você cochila muito durante o dia, você acaba quebrando isso também no período da noite, né? Uma coisa que eu Pode falar. Uma coisa que eu costumo conversar muito com as pessoas, assim, lá na Avance, por exemplo, a gente não tem camas, né? Mas a gente respeita muito essa questão do cochilo depois do almoço, porque se é um hábito, a gente também tem que respeitar. E não há nada de mal, a gente, se o nosso organismo solicitar isso, né? Acho que não é nada demais a gente fazer, obviamente tendo alguns cuidados, com um tipo de limite, né? E assim, tentando fazer com que aqui esse sono da tarde, esse cochilo da tarde, geralmente depois do almoço, não entre num sono profundo e que a gente tente manter o nosso cérebro percebendo a diferença de um para o outro, né? Do cochilo da tarde para o cochilo noturno, para a noite, para o sono noturno mesmo, né? Que é aquele sono que a gente precisa ter das 7 horas que você falou, de 7 a 8 horas. Então, uma das coisas que eu sempre oriento é que não vá para o quarto, não vá para a cama, não deite, não feche a cortina, né? Se quer cochilar, cochila em outro ambiente que não seja um ambiente que você dorme, né? Porque aí você vai ajudando o seu cérebro a condicionar o tempo, o horário, e sempre com claridade, sempre com barulho, para que seja aquele cochilo que vá te descansar, mas você não entre num sono profundo a ponto de atrapalhar a sua noite, né? Esse cochilo específico que você está falando não é exatamente o que atrapalha, né? Porque é isso, né? Você tirar um momento da tarde para descansar, isso pode, né? Não tem problema. Mas muitas vezes o que eu falo desses cochilos diurnos é quando aquele idoso fica muito sentado na frente da televisão, e aí tá vendo televisão, cochila, aí daqui a pouco Sem cochila, cochilo. e cochila. Aí fica assim ao longo do dia, né? Então, por isso Sim, que é uhum, importante ter atividade, né? Então, se manter perfeito. ativo, né? Para evitar isso. Quando a gente fica sem fazer nada ao longo do dia, naturalmente a gente vai acabar cochilando pela inatividade em si. E aí isso de fato impacta não só o sono, mas enfim, a função cognitiva como um todo, né? Porque eu sempre falo para os pacientes que a gente enferruja o corpo, enferruja a cabeça. Então, da mesma forma que a Uhum, gente precisa de exercício para o corpo, a gente precisa de exercício para a cabeça. Isso sempre. A partir do uhum. momento que a gente para, a gente vai realmente começar a entrar num processo de declínio aí, funcional e cognitivo. Isso é o que a gente mais vê, né? Uma das coisas também que as pessoas acabam lançando mão, né, que eu quero até te fazer essa pergunta, é com medicamentos. E aí não começa a dormir à noite, começa a tomar medicamentos. E queria que você alertasse para a gente, assim, o que que a gente precisa, quais os cuidados que a gente precisa tomar com esses medicamentos que são utilizados para dormir. Primeiro, de fato tem que ter uma avaliação do sono, né? E às vezes isso não é relatado pelo paciente, né? Então o médico de fato tem que estar atento e questionar como é o sono. E não é só, tá dormindo bem? Não, é que horas dorme, quanto tempo demora para pegar no sono, se acorda mais cedo do que o habitual ou do que esperava acordar. A insônia ela pode ser de início do sono, ela pode ser, né, do final do sono, ela pode ser do meio, né? E como eu disse, podem ter doenças que impactam aí nessa qualidade do sono. Então, é importantíssimo, primeiro, entender o que está levando a essa alteração do sono, né? Porque aí a gente vai, até se for de fato necessário alguma medicação, escolher a melhor medicação, né? O que a gente vê e o que acontece muitas vezes é começar a usar o benzodiazepínico, que é o mais comum aí, né? O Rivotril, Lorazepam, Lexotan. Acho que hoje em dia a gente nem fala tanto de Lexotan. Lexotan acho que está ficando de fato um pouquinho aí De- no passado. Isso.
que é o pior deles, né? Enfim, mas tem vários outros, né? Todos esses, se a gente utilizar de forma regular e por muito tempo, a gente realmente pode aumentar risco de várias complicações, né? Então, risco de perda cognitiva, né? De piora cognitiva, aumento do risco de queda, isso já está mais do que descrito, mais do que né, publicado aí a associação do benzodiazepínico com queda, é importantíssima, é uma associação muito forte, né? Então, o idoso já usa há muitos anos, ou a gente começa a usar até antes dos 60 anos, né? A gente, na nossa rotina estressada, e eu não passo longe. Eu tento qualquer outra coisa, né, para não tomar. Mas a gente sabe que é comum, né? Tá estressado, tá... É verdade. E aí a gente começa até cedo, né? Que é isso? Ah, mas eu já tomo há tantos anos, né? Mas a queda que acontece lá aos 70, 70 e poucos anos tem impacto nisso também. A gente não percebe, a gente não precisa estar grogue, né, com um efeito tão visível assim da medicação para que de fato tenha uma queda por conta do benzodiazepínico. E isso por anos, né, como a gente vê acontecer, isso vai impactar na função cognitiva e nessas outras questões. Então tem que ter um cuidado muito grande. E o benzodiazepínico não é para todas as causas de alteração do sono, né? Então é fundamental que de fato tenha uma avaliação adequada para a escolha do melhor tratamento, né? Perfeito, Carla. E a eu acho que a minha próxima pergunta você já até respondeu, que era o que fazer para evitar o problema que é muito frequente da troca da noite pelo dia, e você acabou respondendo aí na sua fala, que é manter atividade, né? Se manter ativo durante o dia, certo? Certo, assim, eu sou um pouco chata com isso, porque eu bato muito na tecla de exercício físico e se manter ativo, né? Assim, a gente, para quem está se planejando aí aposentar, ainda está nessa fase, é fundamental que tenha um planejamento disso, né? A gente não pode ficar parado. E atividade física não é só para o corpo, né? A gente sabe, isso é falado em todos os lugares, é para a mente também, né? Então ajuda na função cognitiva, ajuda no humor, no estado, né, psicológico. Tem a questão social que você tinha falado, a gente acabou ainda vai falar um pouco disso, assim, as relações sociais são fundamentais, é uma das principais. Pode falar que seria a minha próxima pergunta, exatamente, para a gente falar sobre a importância das relações sociais. É um dos principais pilares aí desse processo de envelhecimento, né? Vários estudos mostram que os idosos que mantêm a sua rede de amigos, a sua rede familiar próxima, suas interações sociais, eles envelhecem melhor e vivem mais, né? O ser humano é um ser sociável, né? A gente precisa de conexão, né? A gente está num momento que a gente está vivendo isso na pele, né? Exatamente. Acho que uma das funções aí da pandemia foi mostrar isso, né? O quanto a gente precisa dessas relações, né? O quanto isso tira a gente completamente do prumo, né? Ficar sem o acesso das nossas relações, dos nossos afetos. Então, isso e a atividade física acaba também sendo um ponto aí de ligação disso. Então, acaba que tudo está associado, né? Se a gente for ver, né? Com certeza. Vai melhorar o sono, vai fazer parte da interação social, vai evitar medicação, né? A gente vai falar, eu acho que depois aí da síndrome do pôr do sol, que também é isso, né? Isso, exatamente. É uma coisa, mas uma coisa que a gente tem percebido, e eu acho que quem tem assistido às nossas lives, assim, consegue perceber que
eu venho chamando bastante atenção para isso, sabe, Carla? O quanto o trabalho, esse processo do envelhecimento saudável, uma coisa tem a ver com a outra, né? Medicação tem a ver com a nutrição, que tem a ver com a psicologia, que tem a ver com... Então, assim, é um trabalho muito integrado, né? Eu não quero deixar... Gente, eu acho que o tempo tá voando. A gente tem 15 minutos, é isso Ai, meu mesmo? Deus. O meu aqui são 8h40. Olha que 17 minutos. 8h40? Não sei se eu tô adiantada aqui, mas vamos lá. A gente comemorou no dia do seu aniversário, que você me chamou a atenção para isso, né? O Dia Mundial de Atenção à Doença de Alzheimer, né? E é muito bacana essa questão. Você como geriatra, né? Fazendo aniversário aí, comemorando nesse dia tão importante para as pessoas, para quem você trabalha, atende né, e resolveu se dedicar. Existem muitas dúvidas em relação ao Alzheimer, né, Carla? Assim, a primeira que eu queria te perguntar é sobre a diferença de Alzheimer para demência. Como é que a gente faz essa diferenciação? Na verdade, o Alzheimer é a principal causa da demência, né? Então, não existe... Tô feliz de estar falando isso aqui numa live. Não existe demência senil, né? Assim, não existe demência da idade. Então, mais uma coisa, de novo, é muito comum, né? O principal fator de risco para demência e aí para a doença de Alzheimer é a idade avançada, mas não é normal, né? Aquele idoso que, por mais que só comece a apresentar de fato uma alteração mais importante aos seus 90 anos, ele tem demência. Que bom que só apresentou numa idade muito avançada, né? E que o objetivo é esse, é o que a gente está falando, é aumentar o tempo livre de doença, né? Então, que bom que só apresentou lá na frente, mas não deixa de ser demência, né? E o Alzheimer é a primeira causa no mundo, né? Tá entre 60% a 80% dos casos de demência é causado pela doença de Alzheimer. Então, não adianta a gente fugir disso. É uma notícia difícil, é um diagnóstico terrível de se ouvir, mas é preciso que a gente saiba que é doença de Alzheimer, né? Só a gente sabendo do que a gente está tratando, lidando, é que a gente vai poder aprender, de fato, a lidar e entender e aceitar, né? E planejar. Então, não adianta a gente... buscar o melhor tratamento, né? Buscar o melhor tratamento. Então, não adianta fugir. Então, quando a gente fala em demência, 60% a 80% das causas é por Alzheimer. Se tiver, de fato, uma característica muito diferente, né? E aí a gente vai estar falando, por exemplo, basicamente, é claro que tem, né, algumas variações, mas basicamente quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente fala de alteração da memória, né? Isso, seria minha pergunta. Pode seguir. E aí, aponto o que a gente chama de demência. Demência é quando a gente tem alguma alteração cognitiva, e aí quando a gente está falando do Alzheimer é principalmente da memória. Cognição a gente tem memória, é o julgamento, né, praxia, enfim, tem várias funções cognitivas. E no Alzheimer, a principal acometida na fase inicial, depois vai acabar atingindo as outras, é a memória. Mas a gente caracteriza que o paciente tem uma demência quando essa alteração cognitiva começa a impactar as atividades de vida diária. Então, que ele a causar perda de capacidade funcional. Então, aquele idoso que tinha, né, uma falha de memória que era considerada normal da idade, mas que ele ainda conseguia fazer suas atividades de vida diária, mas ele começa a ter dificuldade, esquece de pagar conta, precisa de ajuda, ou começa a errar a mão na comida. E aí já é caracterizado a demência. Muitas vezes até a gente acaba fazendo diagnóstico em fase moderada, né? Se a gente tem algumas características muito diferentes, então, por exemplo, aquele paciente que de início começa a ter não alteração da memória, mas alteração de comportamento propriamente dito, a gente pode até pensar em outro tipo, né, de demência, frontotemporal, enfim.
mas aí são casos mais específicos. De um modo geral, até mesmo as demências que têm alteração de comportamento e que muitas vezes são faladas como frontotemporal, já eram Alzheimer há muito tempo que não foi diagnosticado. Então, eu sempre questiono o diagnóstico das outras demências. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, porque, de fato, o Alzheimer é a principal causa. Né? Nos Estados Unidos... Assim, a demência frontotemporal que você está falando, se eu não me engano, eu acho que é a segunda mais comum entre as demências. Primeiro Alzheimer, a segunda a frontotemporal. Não sei se eu tiver... Tem a vascular, né? A vascular é muito comum, né? E hoje em dia a gente acaba falando muito dessa associação de vascular com Alzheimer, que é a mista, né? E aí as outras entendi. acabam entrando, frontotemporal, Lewy, enfim. A frontotemporal, ela traz uma dificuldade muito grande na convivência e no cuidado, né? Assim, quem cuida, né, sofre muito particularmente também pela questão porque a pessoa perde, né? Perde o senso crítico, não é assim, Carla? Assim, perde a forma, a desinibição, né? Assim, aí fica impulsivo e às vezes até sofre muito preconceito porque as pessoas têm dificuldade de entender que aquilo é uma doença, né? Começam a achar que é uma questão comportamental, tem essa questão sexual muito aflorada, né? Assim, da depravação. A frontotemporal podem ter várias características, né? Isso vai variar muito de paciente para paciente, né? Mas realmente é muito difícil, porque tem uma alteração de comportamento muito grande. Pode ser a hipersexualidade, pode ser, às vezes, características semelhantes que podem até confundir um pouquinho com o transtorno bipolar, por exemplo, né? De ter algumas características de mania, por exemplo, mas ainda tem, por exemplo, a memória ainda é preservada nesse início. Uhum. Só que as medicações que a gente tem hoje, elas são utilizadas na demência de Alzheimer, né? Todas as três, na verdade, 4 medicações que a gente tem hoje para tratamento de demência, elas são aprovadas para a doença de Alzheimer. Elas não têm grandes efeitos nas outras demências. E aí a gente fica sem ter como tratar, né? E normalmente evolui mais rápido. Então, tem uma perda de capacidade funcional muito mais acelerada do que a doença de Alzheimer propriamente dito. Então, é de fato muito difícil. E aí, nessa situação, a gente chama também a atenção do quanto é importante a rede de apoio desses familiares, né? De você ter o geriatra, de você ter a equipe multiprofissional ao redor, porque senão existe um medicamento muito específico que vá tratar exatamente o sintoma ali, né? A rede de apoio se faz muito importante, né? Nessa ajuda. Eu sempre falo que a demência talvez mais uma doença mais da família do que do próprio paciente, né? Porque impacta totalmente a rede de apoio, né? É um idoso que até então ele não precisava de tanta ajuda, os filhos não precisam estar ali tão próximo e de repente, porque o diagnóstico costuma ser assim, de repente, apesar de não ser, né, de ser aquelas alterações que já vinham acontecendo lentamente, mas que não eram perceptíveis, né? E aí, de repente, ele precisa de companhia, ele não pode ficar sozinho, né? Começa a se descaracterizar, né? Então a família não consegue mais enxergar a pessoa que ela era, né? Então, e começa a vivenciar um luto não necessariamente da morte, né? Mas o luto dessas perdas, né? Do filho que está perdendo a mãe, que está perdendo o pai, né? A neta que não é mais reconhecida pelo avô, né? Então, isso não deixa de ser um luto, né? Então, é muito difícil. Certamente. Carla, a gente tem 10 minutos, acredita? Incrível, né? Passa muito rápido. Eu tinha tanta coisa para falar com você. Mas eu falo muito também. Não, imagina, tá sendo ótimo. Mas eu tem 2 coisas que realmente eu não quero deixar de te perguntar, porque são coisas muito frequentes.
Uma é a síndrome do pôr do sol, que é muito comum em pessoas com Alzheimer, com em grau de demência, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente e também te chamar, te convidar para dar a sua opinião e falar um pouco sobre a cannabis. Tá, eu vou tentar falar rapidinho para a gente poder falar. Então, a síndrome do pôr do sol não se tem exatamente uma causa muito definida, né? Existem algumas alterações neurológicas mesmo, de comprometimento em algumas áreas neurológicas que podem levar a isso. E o que a gente vê é que realmente quando começa a anoitecer, começa a escurecer o final do dia, começa a ter uma agitação psicomotora em muitos pacientes com a doença de Alzheimer. O que a gente pode fazer, mais uma vez, é fazer atividade física, promover o que você estava falando antes da questão da luz, né? Dessa mudança de luz do dia e noite. Isso é muito importante. Então, normalmente eu oriento buscar a ter a ir para o sol, para a luz do dia nesse final da tarde, 4, 5 horas, pegar essa luz do dia, muitas vezes ajuda, manter esse sono regular. Se tiver, começar a apresentar alteração, eles orientam também fechar a janela, para que não tenha a percepção dessa mudança do dia para a noite tão evidente. Uhum. Isso pode ajudar, né? Então, basicamente isso. É claro que a gente pode utilizar medicação, né? Tem algumas medicações, principalmente antipsicótico, que a gente pode usar, mas em todas as alterações de comportamento na demência, se a gente puder lançar a mão de formas não farmacológicas, talvez seja melhor do que as medicações por tantos efeitos colaterais que pode ter nas medicações, né? E aí, para a gente poder falar um pouquinho, eu fui estudar, né? Que eu não tenho tanta experiência, eu acho que a utilização do canabidiol, né, tem sido mais nos últimos meses, até principalmente, né? Eu acho que foi em abril, me corrija aí se estiver errada, de que de fato a Anvisa Exatamente. liberou, né, a utilização. E o que a gente vê assim, existem de fato alguns estudos que mostram que o uso do THC e do canabidiol podem ter uma ação anti-inflamatória e de redução do acúmulo de placa beta-amiloide. Não são estudos feitos com uma população muito grande, feito com doses específicas e por muito tempo. Então, ainda é necessário alguns estudos para que, de fato, tenha uma comprovação mais efetiva do efeito do canabidiol na doença de Alzheimer e em outras doenças, na doença de Parkinson. O uso na epilepsia já é mais antigo, já tem um pouquinho mais de tempo, né, para acalmar esse efeito neurológico das crises convulsivas, né, dessa hiperatividade. Então, isso já é usado um pouquinho mais de tempo. E o que a gente vê é isso, assim, eu acho que nas alterações de comportamento, no sono, tem um bom efeito. Mas eu também já vi não ter bom efeito, né? Por acaso, comentei com você mais cedo, né? Que eu estou acompanhando, comecei a acompanhar uma família recente e que ela tinha acabado de usar o canabidiol. O filho tinha ficado super feliz porque tinha escutado várias histórias de efeitos maravilhosos, de voltar a deambular, a andar. E com a mãe dele não teve, pelo contrário, teve uma piora. Então, tem os dois lados, né? O que eu vi é que acaba sendo um último recurso se não tiver mais outras possibilidades que estejam fazendo efeito. Eu acho que pode lançar a mão como uma tentativa. Mas eu acho que ainda tem que ter muito cuidado, muito critério para isso. A gente sabe que, dependendo da dosagem, enfim, falando até da parte psiquiátrica, né? Pode ser até o trigger, né? O que abre aí quadros psiquiátricos, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado
na utilização, mas parece ser aí, com a dosagem controlada, uma forma de auxílio aí para alguns casos que eu acho que a gente tem que esperar e ver. Eu acho que é uma possibilidade, né? Eu acho que o que nos mostra, né, Carla, que mais uma vez a avaliação da pessoa com mais de 60 anos, desse processo de envelhecimento, ela é totalmente individualizada, personalizada, e por isso, muito importante esse início do acompanhamento com o geriatra, porque ele vai ser o maestro aí nessa condução, né, do envelhecimento saudável, né? Então, quando você tem já um médico que te conhece de longa data, ele consegue ter a percepção nas mudanças, né, bem sutis do seu processo de vida, né, de caminhar. E com isso você tem uma atenção primária muito mais efetiva e a possibilidade de iniciar seus tratamentos num processo de prevenção muito maior, né? Então, Carla, eu já preciso finalizar com Tá você. A bom. gente está aí nos nossos últimos 4 minutinhos, eu acho. Mas antes de pedir as suas últimas considerações, eu queria convidar a todo mundo que está aqui e a todo mundo que ainda vai assistir, porque as nossas lives ficam salvas. Eu quero convidar vocês a conhecer a história da Adelina, que está aqui com a gente, Eu ia participando falar aí nos isso. comentários. A Adelina, ela é uma psicóloga aposentada e hoje ela é cuidadora da dona Lucy, que é a mãe dela, uma senhora de 99 anos, e ela participa ativamente desse cuidado diário, né? E quem esteve com a gente nesse processo todo, desse projeto, na Avance nas Lives, que ouviu todos os especialistas e todo mundo que passou por aqui, vai ter a oportunidade de escutar na prática muito do que a gente vem ouvindo aqui, de como isso acontece e como foi e está sendo a experiência dela desde do diagnóstico, das dificuldades nas atividades da vida diária, enfim, tudo isso. Então, E quarta-feira a gente... ela tem um relato do uso do Do, canabidiol, né? Que deve ser um bom exatamente, depoimento, que exatamente. parece que A gente fez bem, né? vai poder escutar dela, exatamente. Então, convido a vocês para a gente finalizar na quarta-feira nosso projeto, todo mundo aqui para escutar esse relato, que eu acho que vai ser muito, muito legal finalizar dessa maneira. E, Carla, quero te agradecer mais uma vez imensamente e pedir, então, para a gente finalizar com as suas considerações para os nossos 60 a mais. Obrigada, Carol. Fiquei muito feliz. Eu acho que eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que é importante da gente. A gente tem que pensar no nosso envelhecimento. Eu acho que as minhas considerações são essas, assim. A gente tem que viver cada dia um dia, que a gente está vendo isso, né? Que é importante a gente viver um dia de cada vez, mas acho que projetando também o que a gente quer para o futuro, né? Não adianta a gente deixar para o futuro apenas o futuro, porque aí a gente talvez não colha tão bons frutos assim. Então, se a gente tiver uma vida, né, mais saudável, alimentação, exercício, 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 eu acho que a gente constrói uma terceira idade, um envelhecimento mais saudável, mais ativo e como todo mundo quer. Eu acho que é isso. Perfeito, Carla. Gente, muito obrigada mais uma vez e espero vocês quarta-feira. Acompanhe a gente quarta-feira também, Carlinha. Vou acompanhar que eu quero ver esse depoimento. Fiquei curiosa. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até Boa semana que noite. vem. E as perguntas que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai procurar a Carla e a gente responde aí no nosso feed depois, no nosso carrossel de respostas, Estou à tá bom? disposição. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, Tchau. gente.